Olá, audiência qualificada e abençoada da nossa queridíssima Rádio Vinha FM. Você aí que está nos ouvindo aí pela frequência 91,9 ou nos acompanhando pelo YouTube ou pelo aplicativo da Vinha. Nós estamos aqui, eu sou Juliano Mioto, estou apresentando aqui para vocês o Negócios de Valor, mais um programa Negócios de Valor. E a gente está com um convidado hoje que é um jovem empreendedor, que já foi presidente da Federação dos Jovens Empreendedores aqui do estado de Goiás, do vice-presidente do CONAGE. Ele atuou também no G20, aí uma sigla aqui que depois nós vamos explicar, né? BRICS, que é os países aí, Brasil, Rússia, Índia, China. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E hoje ele é CEO e sócio fundador de uma empresa chamada Ciano, que é na área de investimentos, né, na área de educação financeira também. E a gente vai falar hoje com o Lucas Souza. Tudo bem, Lucas? Maravilhoso. Obrigado pelo convite, Leandro. Prazer estar aqui. Bom que você veio e, enfim, né, deu certo da gente marcar essa agenda. Você está aí com vários projetos, né, em andamento, né? E eu queria começar aqui com a nossa conversa, Lucas. Você foi formado em engenharia, né, na USP, né? Exatamente, acabou que eu virei Como você entrou nessa área? Conta um pouquinho pra gente essa trajetória aí, até você virar um homem da área de investimentos, um empresário, um empreendedor. Não, maravilha. De fato, assim, acho que eu só virei mais uma estatística das pessoas que fazem engenharia no Brasil e vão para o mercado financeiro, né? Porque acho que o Brasil ainda não tem... A gente fala assim como se fosse culpando o sistema, mas na verdade a economia natural do Brasil acaba não tendo tanta oportunidade assim para o engenheiro praticar o que é a engenharia de fato. Mas mesmo assim, na verdade eu já entrei para a engenharia com uma frase, né, uma sugestão do meu pai para poder fazer, que era assim: filho, você gosta de matemática e física? Por que você não faz engenharia? Porque você quer empreender, você quer administrar e tudo, mas assim, todo engenheiro pode administrar uma empresa. Então, mas se você quiser ir para a parte de engenharia por gosto, tá feito também. Tá bom. E fui apenas fazer engenharia elétrica, né? Um baita curso pesado pra caramba, mas hoje assim não me arrependo, acho bem legal. Mas acabou que realmente a minha, vamos dizer assim, entre aspas, né, a minha essência, que era empreender, hoje eu ainda gosto de dizer que eu estou mais no mercado de empreendedorismo ou de negócio, né, igual é o programa aqui, do que do mercado financeiro, porque o mercado financeiro para mim é só a porta principal para eu estar em negócio. Então, quando eu estivesse numa empresa na Bolsa de Valor, por exemplo, a gente chama de mercado financeiro, mas no fim do dia, o que está ali na Bolsa de Valor é uma empresa com funcionários, com lucro, com expectativa de crescimento e tal. Então, acho que realmente, assim, desde o começo a minha ideia era empreender, era estar no mercado financeiro de investimento, na verdade, né, de maneira geral. E a engenharia foi Foi um trampolim. Foi um trampolim, exatamente. Lucas, eu te conheço já tem um pouquinho de tempo e eu sempre vejo você. Assim, você ainda é um rapaz novo, mas desde quando que você entendeu assim que você queria ser empreendedor, queria trabalhar para você mesmo? Porque a maioria dos jovens hoje, Lucas, até quem deve estar nos ouvindo aí, sonha em fazer uma universidade, fazer uma faculdade para ter uma profissão e trabalhar para alguém ou passar num concurso público. E aí, mas aqueles que resolvem de fato empreender e investir na própria carreira, na própria visão, vale a pena? Você tem isso há muito tempo? Enfim, como é que funcionou isso para você? Isso é bem interessante porque, assim, eu não sei exatamente quando foi que eu decidi que eu queria empreender, até porque é o seguinte, a gente não sabe o que é empreender até empreender. Então, assim, o que eu sei é, quando eu era muito novo, como meu pai já empreendia, mas mesmo, na verdade, antes ainda dele empreender, eu estava como gerente executivo do Alô Brasil. Então, ele trabalhou muito tempo com o Zé Alves Filho, né, e tal. Então, ele estava como diretor executivo e tal dele. E uma cena que eu lembro muito bem, e pela época, acredito que foi ali em 99 e tal, então eu estava ali na casa dos 10 anos de idade, era numa gôndola do supermercado, tinha uma boneca virada ao contrário. E eu falei,
pai, a boneca tem que estar virada para frente. Como é que a boneca tá ao contrário, o cliente não vai ver e tal, não sei o quê. Então, assim, o que quer dizer para uma pessoa de 10 anos isso? Acho que, não sei, não Preocupado consigo... com o cliente, né? Então assim, agora, então quando eu vejo, assim, de alguma maneira, não sei se influência do meu pai ou não, mas eu queria resolver aquele tipo de coisa ali. Agora, sabia eu que queria empreender ou não? Não, com certeza não, porque com 10 anos de idade você também não sabe muita coisa. Entendi. Mas é onde você percebe, assim, acho que é mais ou menos dentro que você falou, queria agregar valor para o cliente ou sei lá, fazer o que pelo menos fazia sentido ali para mim. Uhum. E aí, mais para frente é onde eu começo a ver, assim, que a gestão de empresa e esse desafio eu vou chamar assim, a engenharia do empreender, essa coisa de, cara, será que se eu reduzir o custo do meu produto, aumenta a minha margem? Então, isso, de certa maneira, é modelagem e execução, que nada mais é do que engenharia. Então, por isso que acaba que as coisas são muito conectadas. Então, eu via muito isso. E aí, eu gostava muito disso. Então, por que eu falo assim, a gente não sabe o que é empreender até empreender? Porque uma coisa é você pensar em palpites ali para melhorar custo, aumentar a margem, aumentar volume, vender mais, aumentar clientes, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é você ir lá na prefeitura, pedir licença para poder... alvará para poder trabalhar ali e tal. Então, assim, vamos dizer assim, essa parte... vou usar suja, porque suja parece uma coisa de ilegalidade, mas não é a parte que brilha quando alguém fala que quer ser empreendedor, né? Todo mundo pensa no empreendedor, é o cara de terninho, olhando para cima, ou então agora o empreendedor é o de camiseta e calça jeans, que é um startup ali, não sei o quê. Então, assim, mas ninguém fala que no dia a dia você tem que brigar com os seus sócios ali, amar e puxar e não sei o quê. Mas assim, acima de tudo, né, essa parte que é gostosa, pelo menos no meu sentido, né, na minha visão, de você pensar em cima dessas estratégias e executar, por mais árduo que seja o trabalho de executar, mas você vê resultado no final, aí isso é maravilhoso. Então, assim, de maneira bem objetiva, isso que eu acabei de falar, quando eu senti que eu gostava mesmo daquilo, foi antes de formar, estava lá em São Carlos ainda, eu resolvi montar uma lanchonete aqui em Goiânia. Eu falei, minha mãe vai ficar olhando lá, né, enquanto eu toco o resto, assim e tal. E aí, durante as férias da faculdade, eu achei o lugar, reformei e abri a lanchonete, chamava Canuck, uma lanchonete de cachorro-quente. E, cara, foram as melhores férias que eu já tive. Então, assim, as melhores férias pra mim foram as férias que eu trabalhei que nem um cachorro todos os dias ali. Montando meu negócio. Então, eu falei assim, cara, aí a partir dali é onde eu falei assim, olha, antes eu achava que gostava de empreender, de negócio e tal. Depois que eu tive essa experiência de planejar, executar e contratar e abrir o negócio e vender o primeiro cachorro-quente ali, cara, isso... Vamos dizer assim, desculpa a palavra, mas dá um tesão fazer isso, que assim, aí é onde eu me descobri de gosto por essa questão. Que interessante. Você já foi presidente da FAGE, né? Isso. Explica para o nosso ouvinte aí, o que é essa FAGE, como é que a sua atuação era uma política, é como se fosse uma liderança empresarial, né? Mas explica para o nosso ouvinte aí como é que foi essa sua experiência na frente da FAGE aqui em Goiás. Cara, então, quando eu acabei montando essa lanchonete ali e tal, naturalmente, se o olho do dono que engorda o gado, o olho do dono tá lá longe, né? Porque minha mãe estava perto, o negócio não ia funcionar muito. Eu tive que meio que decidir se eu terminava de formar ou se eu vinha para cá sem o diploma e tal. Não, vou terminar de formar. E aí meu irmão ficou tocando aqui. Quando eu formei, logo antes de eu formar, na verdade, 2013... eu vi no Facebook um amigo que ia palestrar num evento, acho que, cara, um evento legal, grande assim e tal. E aí eu fui ver relativos ao evento, tinha um colega que eu tinha conhecido anteriormente, que era diretor de alguma coisa, né, que era da AGE. Então esse evento era um evento, na verdade, que é o Congresso CONAGE, que é o Congresso da Nacional, estava sendo feito aqui em Goiânia. Esse amigo meu, ele fez um trabalho sensacional. Explica para o nosso ouvinte o que é FAGE, CONAGE, explica tudo isso, que são siglas. Vamos chegar... E aí a pessoa vai ficar confusa aí. Não, chega agora, que assim,
esse evento era dessas entidades, da FAGE FAGE, e CONAGE. na época era até AGE ainda, né? Aham. E junto com a CONAGE. Então, o que era? A CONAGE é a Confederação Nacional de Jovens Empresários e a AGE é a Associação de Jovens Empresários. Então, qual que é a diferença das duas? Explicando a CONAGE primeiro é muito simples. A CONAGE junta todas as AGEs do Brasil inteiro ou outras entidades de jovens empresários e faz um grande grupo ali, uma associação mesmo, e todo mundo se reúne eventualmente a cada 3 meses em alguma cidade do país e tal. Hoje, até semana que vem eu vou para Belém, até para um congresso, para uma AGO, né, uma assembleia da CONAGE, e é onde vão faltar 5 estados no Brasil para eu conhecer, e a maioria dos que eu conheci foi por conta dessas reuniões que a gente faz com os jovens empresários. E no caso de Goiás, a Associação de Jovens Empresários é a mesma coisa da CONAGE, só que agora com as empresas diretas, então assim, ou empreendedores. Então, se alguém aqui que está ouvindo a gente é um empreendedor, é um jovem empreendedor, empresário, né? Então a gente classifica assim, quem quer montar uma empresa já é um empreendedor. Quem tem uma empresa já é empreendedor, ou chama de empresário simplesmente, é jovem e quer fazer parte de algo que pode te conectar com outros empresários, se conectar participar de eventos de grande porte, ou às vezes até de pequeno porte, no sentido do tamanho do evento, mas com empresários ou referências bacanas que às vezes a gente consegue trazer e tal. A AGE tem essa função. Então, os pilares da AGE são capacitação, network e representatividade. Então, também acaba tendo muito contato com o governo também. A primeira reunião que eu fiz com o governador foi por conta da AGE. Nossa, tinha achado super legal, né? Maravilhoso. Então, a AGE é isso. Aí a AGE, junto com a CONAGE, fez um evento aqui, um congresso de jovens empresários, naturalmente. E aí eu fiquei conhecendo e assim que eu formei e vim para cá, eu já comecei a participar desse movimento. E aí gostei tanto, fui picado, né, pela veia do associativismo. E depois de 3 anos aí virei presidente aqui da regional, né, da de Goiás, e depois vice da Confederação Nacional. Então, você teve sempre também uma atuação... Você não ficou acomodado, né? Assim, porque isso é um risco que tem hoje, que a gente vê muitos jovens, inclusive tem um alerta aí, né, sobre os nem, né? Os jovens que nem estudam, nem trabalham, pessoas que estão assim, talvez vivendo uma vida até sem esperança, né? Sem nada. Então, dá trabalho, né? Ser empreendedor, dá trabalho fazer isso que você fez. Tenho certeza que você teve que se desdobrar muitas vezes, né? Correr atrás, enfim, né? Mas é uma oportunidade. Você consegue fazer o network. Você chegou até a atuar internacionalmente, né? O que você... dentro dessa mesma linha, né, de sequência que você tem a AGE, que aí até virou FAGE, né? Hoje a gente é uma federação de jovens empresários. Você tem a CONAGE e a CONAGE faz parte de movimentos internacionais, que no caso é o G20, aí a sigla aí, né? G20 é o grupo dos 20 países industrializados, né? Isso, exatamente. O mesmo conceito do grupo de G20 que existe hoje no mundo ali, que tem conferência anual, né? Esse ano particularmente é na Índia, se não me engano no ano passado foi na Indonésia. Então assim, a cada ano esses 20 países, né, mais economicamente estruturados do país se organizam e tal. E aí a gente faz parte do Young Entrepreneur Alliance, que é a Aliança Jovem Empreendedora do G20. O IEA, né? YEA, né? Então é onde a gente faz parte disso. E aí reúne também, a gente vai em julho agora, estou organizando inclusive passagem para poder ir para lá agora, para poder participar. Então essa mesma estrutura. E da parte dos BRICS, né, já adiantando, tinha comentado ali, essa foi até uma experiência interessante, porque o pessoal quando teve o Fórum dos BRICS aqui no Brasil, lá em Brasília, eu tive a oportunidade de participar lá e de mediar um painel. Brasil, Rússia, Índia, China, né? E África do Sul. E África do Sul, né? É o S de South Africa, exato, né? Entendi. São esses países que se juntaram como se fosse uma aliança de países para discutir problemas em comum. Exatamente. O que é interessante entre eles é que eles têm a maior força, quando pega de 5 países, eles têm a maior força territorial e populacional do mundo. Então, assim, só a Índia e a China é quase que mais da metade da população mundial, né?
Você pega em área, a China e a Rússia deve dar um terço da A Rússia, área. por incrível que pareça, ela é um país grande, mas a população não é... A população não é tão não grande. É tão grande porque tem Tem muito lugar congelado, tem a Sibéria, tem, né, espaços muito vazios, mas então, se China pegar a e Rússia, Índia... a Índia, você faz uma média legal de população versus tamanho. Entendi. A China em tamanho e população gigantesca. Sim. O Brasil razoável nos dois, e a África do Sul é a que menos está, vamos dizer assim, equiparado a esses outros países com relação à relação população e área, né? Agora, em compensação, é o que desponta em termos de economia da África, né, de hemisfério sul, de maneira geral, assim. Então, tem-se essa aliança e é um debate muito incomum, assim, que esses países têm de vários sentidos. Então, de fato, são, assim, se juntar o G20 e os BRICS, nós estamos falando do mundo. Do mundo inteiro, né? Os países mais importantes, as maiores economias... E um impacto tremendo aí, né, no que a gente vive hoje, né? Exatamente. Então toda essa sua jornada permitiu que você não só fizesse todo esse intercâmbio, né, aqui no Brasil através da AGE, da CONAGE, mas também fora do Brasil, e acabou desembocando no que hoje é a sua empresa, né, que você criou. Você estava me falando que ela começou com uma vocação de educacional e depois foi para a parte mais também de gestão de fundo. Fala rapidinho para a gente aí como é que foi essa jornada da Ciano, daí daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo e volta depois no segundo bloco. Perfeito. Assim, quase que longa história curta, ou curta história longa aqui, basicamente isso mesmo. Né? Assim, a Ciano, ela vira uma gestora de investimento, e tem um fundo de ações, que a gente fala de gestão, como uma última etapa de um processo que veio todas as etapas como de maneira despretensiosa, que é sempre assim uma demanda, né, dos nossos clientes por alguma coisa, por algo mais. Então a gente começou com um bate-papo de boteco do tipo, me fala um pouco mais sobre Petro, me fala um pouco mais sobre Vale. Você sempre estudou muito, né, sobre eu sempre ações, estudei sobre isso, né, porque exatamente, como a gente falava já de negócios, né? Eu sempre estudei negócios, e quando eu vi que existiam negócios facilmente investíveis, vamos chamar assim, na Bolsa de Valores, e aí é onde eu entro para o mercado financeiro, ou seja, eu nunca fui de fato do mercado financeiro, eu sempre fui do mercado de negócio, de empresa, que está, obviamente, no financeiro. Então a gente vai, a pessoa fala, não, mas como é que funciona para investir sem assado? Aí quando eu vejo, não, peraí, deixa eu transformar isso aqui em algo profissional, deixa eu cobrar por isso, tal, não sei o que, onde eu comecei umas mentorias ali, pontuais e tal. E depois eu fui desenvolvendo, aí montou a escola mesmo de investimentos, estruturou alguns cursos e tal. E nessa, o pessoal assim, Lucas, beleza, mas eu queria que você investisse o dinheiro para mim, eu queria que você gerisse meu dinheiro e tal, não sei o que. Cara, então não posso deixar de atender, né? Então, enquanto era um volume pequeno aqui ou ali, não fazia muito sentido. Quando era um aqui, um ali e um volumão, opa, peraí, então já vale a pena a gente se estruturar numa... Até porque é bem regulamentado nesse mercado, né, de investimentos, né? Tem uma fiscalização da CVM, você tem um monte de coisa de requisitos. Exatamente. Nós vamos agora para um breve intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho com mais negócios de valor com o Lucas Souza. Olá, ouvintes da Rádio Vinha FM. Estamos de volta aqui com um negócio de valor. Eu sou Juliano Mioto, estou aqui com o Lucas Souza. A gente vai dar continuidade aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Se você está nos acompanhando aí pelo YouTube, compartilhe aí com seus amigos, dá um like, comente, porque você ajuda a aumentar o alcance do nosso canal Vinha FM. E a gente está hoje aqui com o Lucas Souza, que é CEO, né, da Ciano, né, de uma empresa na área de investimentos e também gestora de fundos, né, de investimentos. E eu queria agora falar um pouquinho, Lucas, vocês estão organizando um evento, né? Tem um evento com o nome Five, né? É isso? Exato, uhum.
Fala um pouquinho para a gente aí sobre esse evento, qual foi a ideia, de onde que ele surgiu. O título dele é de deixar a gente preocupado no bom sentido. O maior evento de investimentos do Centro-Oeste. Exatamente. O maior evento. Então conta pra gente aí. Não, na verdade assim, né? A gente até começou a fazer esse evento sem nenhuma intenção de que fosse um evento grandioso. Para ser bem sincero, eu acho que isso é mais uma ressaca de raiva da pandemia. Assim, agora eu também vou fazer um evento grande. Mas, na verdade, ele começou em 2019, basicamente assim, né, a ideia do nome, eu tive voltando de Brasília, pensando, cara, que nome que eu coloco, não surgia nada. Eu falei, cara, eu preciso de um evento, bom, o evento tem que ser sobre finança, tem que ser sobre investimento, valor e economia. Não, beleza, deu certo aí, FIVE, finança, valor, investimento, economia, e bateu assim. E aí, no máximo que a gente mudou para esse agora, a gente fez vamos dizer assim, teve uma licença poética de mudar Vocês a economia. Vocês que idealizaram desde o primeiro. Desde o primeiro, começou em 2019, a gente fez 2 versões em 2019, né, a primeira e a segunda edição. Aí, em 2020, aquela boa e velha frase, né, e aí veio a pandemia, aí fizemos a edição online. E depois, aí estamos fazendo agora essa, né, que é a 4ª edição. Então, assim, a primeira edição, a licença poética que a gente fez foi mudar o de economia para empreendedorismo. Então, assim, a gente resolveu focar, assim, o primeiro era muito focado realmente na bolsa de valores de maneira geral e tal. E esse é focado em tudo que se fala que é investimento. Então, a gente estava falando aqui sobre o custo de uma estrutura, né, aqui de rádio ou coisa do tipo. Você pode chamar de custo ou você pode chamar de investimento. Sim. Se é algo que você vai ter um retorno, então, assim, isso significa dizer que fazer uma exposição lá e aqui chama negócio de valor, né? Sim. Então, será que fazer uma exposição de um negócio como o rádio lá, cara, tem tudo a ver, porque se é investimento, então tem a ver com o evento. Então, a gente pegou essa abrangência, assim, então lá vai ter a parte imobiliária, vai ter parte de bolsa de valor, vai ter parte de investimento internacional. Então, tudo que abrange investimento e empreendedorismo é investimento. Então, a gente coloca isso lá. E aí a gente começou, assim, vamos dizer assim, nosso grande palestrante era o Baroni, que já estava começando a despontar ali de fundos imobiliários. Ele é um cara daqui, de Goiânia. Eu não sabia, ele é daqui de Goiânia? Daqui de Goiânia, E aí esse evento, o primeiro Five, foi para 150 pessoas. Aí o segundo Five, a gente já trouxe o Baroni, trouxe o Thiago Reis, que vai estar nesse evento agora de novo também, e o Otaviano Canuto, que fez online, né, a participação dele. O Canuto é que foi diretor executivo do Banco Mundial, do Banco Mundial, né? Exatamente. Vocês vão estar também com o Antônio Maciel, né, que foi CEO da Ford, né? Tem o Ricardo Ferretti, enfim, tem uma turma boa aqui, né? Tem uma turma legal. Aí por isso que a gente dá esse salto esse ano, que é assim, então, primeiro foi para 150, segundo 250 pessoas, esse nós estamos falando para 600 pessoas na parte de palestra, e o evento pode chegar assim, da parte que a gente chama de parque esse ano, né, que é um acesso livre ali, até 2.000 pessoas ali a gente está esperando. Nós já estamos até com 700 inscritos, então a nossa expectativa continua aí de realmente bater os 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, que cabe, né? O centro de convenções, né? O centro de convenções cabe lá. E ao mesmo tempo, como são 2 dias de evento, né? Tem a questão do giro. Então, assim, ao mesmo tempo, eu acredito que não vai ter 2.500 pessoas lá. Mas passando por lá, com certeza, bom... Além das palestras, vai ter a feira de oportunidades, é isso? Como é que vai ser, né? Explica pra gente aí. Até assim, só aproveitando e comentando um pouquinho só mais das palestras, né? Você estava começando a falar, eu acho que vale a pena a gente colocar alguns nomes aqui, assim, uns nomes que eu acho que faz muito sentido para quem gosta dessa área ou quer aprender um pouco mais, a Rafaela Westermann, que ela é Head de IPO da B3. Então, quem está um pouquinho por dentro da questão de investimento... Explica para o nosso ouvinte o que é um IPO. Isso, quem está um pouquinho por dentro sabe assim que o IPO é quando a empresa... se lança na bolsa de valores, ou seja, como é que eu posso... abrir o capital, né? Vai abrir o capital. Então, assim, como é que a empresa... imagina o empresário falando assim, como é que eu posso capitalizar dinheiro, vamos dizer assim, no atacadão, né? Então, você tem que fazer um IPO, que é a oferta pública inicial, na sigla em inglês. Ou seja, quando a gente fala assim, aquela empresa de capital aberto está na bolsa de valores, é porque ela fez um IPO.
E aí, já falando dos nomes, por exemplo, do mesmo jeito que vai ter a Head de IPO lá, a Rafaela Werther, vai ter o Zé Garrote, que é goiano aqui, né? Que no ano passado chegou muito perto, vamos dizer assim, do IPO e acabou que entendeu que o momento não é o legal. Mas eu não vou falar nada além disso, porque ele vai falar lá a história dele, a versão. Vai contar o case dele, a história de como se deu a possível abertura de capital da empresa dele, que é a SSA Alimentos. Exatamente, né? exatamente. Que fica em Itaberaí. Com certeza nós temos ouvintes nossos da Vinha lá em Itaberaí. Com certeza, com certeza. E o que acontece? Outros dois palestrantes que eu acho que é interessante comentar uma experiência interessante, que é o embaixador da Índia, que vai estar aqui, o Suresh, vai falar também. E você comentou do Ricardo Ferretti, mas ele e o Rodrigo Maroja, eles são sócios, eles são fundadores da Daqui. A Daqui é uma startup que virou unicórnio. Então, o que é o unicórnio quando a gente fala assim, né? Unicórnio tem que explicar. É uma startup que tem um valor de empresa, que a gente chama de valuation, né? Tem um valor de empresa acima de $1 bilhão. Então, eles tiveram captação ali de investimento, de modo que o negócio... O que faz a empresa deles, Daqui? A Daqui é tentando simplificar, mas é um aplicativo de entrega rápida. Sim, que hoje está muito em alta, né? Isso. Eles entregam em até 15 minutos, só que hoje, infelizmente, em Goiânia não tem, mas em São Paulo e no Rio, e se não me engano, no BH também tem. Que eles têm as lojas próprias dele ali, chama Dark Store, né? Uma loja escondida, vamos dizer assim, porque você não pode ir lá na loja e comprar. Mas você pede da sua casa e eles entregam. Em menos de 15 minutos chega na sua casa. Então, entendi. É bem legal. Enfim, então assim, o que eu quero dizer tem para todo gosto. O gosto do cara que quer conhecer oportunidades na Índia, o cara que quer investir nos Estados Unidos, o cara que quer investir na parte imobiliária, o cara que quer investir em ações, o cara que quer investir, quer conhecer o agro, quer conhecer a parte de venture capital, que é Então, assim, tem para todos os gostos, literalmente, as palestras. Então, vale a pena participar. E aí, fora da palestra, você tem... Eu sempre brinco assim, por que eu fiz questão de fazer o Parque Ciano? Que eu sei que é uma feira, mas eu não gosto de chamar de feira, né? Chama de Parque Ciano, sem querer ser aquela coisa de mudar de nome e achar que o negócio mudou, mas onde, às vezes, a pessoa não quer participar da palestra, mas ela é esposa ou marido de alguém que está lá, ou namorado, ou amigo, mas quer estar envolvido no lugar e quer se sentir e tudo mais, ela pode entrar nesse Parque Ciano lá, que vai ser no espaço cerrado, no centro de convenções. E o que vai ter no Parque Ciano? Sim, vão ter exposição de 5 empresas lá. Só que tem duas coisas que eu particularmente estou apaixonado lá, que é assim, uma, não tem como, acho que quase todo mundo é apaixonado mesmo, que vai ter orquestra sinfônica. Vai tocar lá na sexta-feira à noite. E a outra, vai ter um corredor de empresas, que nesse caso, a grande maioria está sendo apoiada, até pelo Sebrae, de empresas que estão buscando investimento. Ou seja, é como se fosse um Shark Tank ao contrário. Em vez das empresas irem nos investidores para poder falar, olha, eu tenho isso, aquilo, elas vão estar vamos dizer assim, num corredor lá, e os investidores vão chegar e vão querer entender como é que é a expectativa de investimento, de retorno e tal, e eles vão fazer esse pitch, né, com o pessoal lá. Isso é legal porque a pessoa que está com um negócio interessante, ou que pode, né, eventualmente buscar aí uma parceria, um investidor, né? Então ele tem essa oportunidade também dentro do projeto, exatamente, né? Exatamente. Que é como você tiver, assim, você não está só levando palestra, só a feira, não, você está levando oportunidades, exatamente, né? Exatamente. E a pessoa que se inscrever, ela vai ter um conteúdo riquíssimo, né? Com pessoas de renome, e também essa oportunidade aí, talvez, de você poder levar aí o seu negócio. Eu estou olhando aqui, vocês vão falar sobre também questão do mercado internacional, né? Hoje o mundo, o Brasil está de um modo geral bem confuso, né? Acho que a gente percebe hoje que por conta de guerra, a gente teve uma pandemia, né? Então o mercado de investimentos ele necessita cada vez mais de pessoas mais qualificadas e pessoas que tenham conhecimento assim, não só teórico, mas de prática, né? E é isso que vocês tentam oferecer através do trabalho de vocês, não é isso? Exatamente. Assim, eu acho que você conseguiu resumir perfeitamente o que a gente faz, porque a gente às vezes soa contraditório quando a gente fala assim que absolutamente qualquer pessoa pode investir.
e ao mesmo tempo que a gente faz gestão para essas pessoas. Porque você fala assim, cara, mas peraí, se todo mundo pode investir, por que tem alguém para investir por mim? Porque por mais que todo mundo possa investir, o que eu mais tenho de demanda lá, para que é o que faz a gente ter essa estrutura, é o seguinte, Lucas, eu não tenho tempo para investir, para estudar sobre investimento aqui e tal, e tenho medo de fazer sozinho e fazer errado. Então é onde a gente entra assim, não, tá, você pode fazer sozinho, qualquer pessoa, é só questão de aprender um pouquinho, saber, saber onde, vamos dizer assim, onde que ela está pisando ali, e não fazer besteira. É super simples não fazer besteira, basta conhecer alguns pontos chaves, que é onde a gente, como educação, se você entrar no nosso site, você vai ver assim que nós somos educadores por essência e gestores por resultado. Então, assim, nossa essência é a educação. Então, antes de qualquer coisa, eu vou querer te educar. Se a educação fizer você investir sozinho, estou super feliz do lado de cá, você está feliz daí, tudo beleza. Mas como aconteceu muito com a gente, é assim, Lucas, beleza, aprendi, confio em você, só que eu não quero investir sozinho, eu queria que você investisse por mim. Aí é onde a gente entra lá. Então, é por isso que a gente tem um fundo de ações, que já está de pé. Quem quiser investir em ações e quiser conhecer um pouco do fundo, é só entrar em contato com a gente, conversar e tal. A gente vê. Inclusive, hoje a gente tem essa prerrogativa que até a pessoa que vai investir, a gente entra em contato. E, assim, normalmente, os fundos, a pessoa não entra em contato, só vai lá e investe e põe por sua conta em risco. Com a gente, do nosso modelo ainda, a gente vai acabar abrindo um pouco mais, mas hoje a pessoa para investir, ela tem que falar com a gente. Então, um contato humanizado. Humanizado. Então, se esse investimento não é para você, nós vamos abrir mão da nossa receita e falar, não, Juliano, não vou, você não tem o perfil para poder investir no fundo. Agora, se mesmo assim, não, eu quero porque quero. Aí também a gente não fala que não, mas a gente, pelo menos, antes de qualquer coisa, a gente alinha nesse sentido. E fora isso, a gente tem a expectativa de abrir, nós já estamos abrindo outro fundo de participações lá em Londrina, vamos abrir mais fundo imobiliário. Só que aí se eu for entrar nessa área aqui, eu acho que vai confundir Sim. todo mundo, né? É até interessante você tocar nisso, Lucas, que assim, por exemplo, tem fundos gigantescos, né? Você tem um BlackRock, você tem fundos aí que você com menos sei lá, de 2 milhões, 5 milhões de dólares, eles nem sentam, eles nem te recebem para o cafezinho. Qualquer pessoa pode entrar num fundo, tem muita restrição para isso. É um mercado só para gente que está ganhando milhões, ou aquela pessoa que tem um salário pequenininho, mas ela resolve todo mês separar um pouquinho? Explica isso, porque às vezes a pessoa que está nos ouvindo, ela acha que é um universo completamente distante da nossa realidade. E lá nos Estados Unidos, eu já percebi que eles têm uma cultura, né, de todo mundo investir em ações, todo mundo tem algum plano, né, que a gente chama de plano de final de vida, né? Isso, então, e aqui no Brasil a gente ainda peca muito nisso, né? Peca totalmente, assim, eu acho que você vê a diferença, o que você está falando se resume ao seguinte, no Brasil a gente tem 218 milhões de habitantes, 5 milhões de investidores na Bolsa. Nos Estados Unidos nós temos 65, ou seja, o que dá 2,5%, o que eu quero falar é melhor falar assim, 2,5% da população. 2,5% da população investe. Nos Estados Unidos, no Brasil. Nos Estados Unidos, 65% da população investe. Então, assim, é outra cultura e, assim, o que a gente fica tranquilo de fazer um evento, né? Se perguntar o maior evento, sim, é o maior evento. Não foi ideia inicial fazer o maior evento simplesmente. Hoje a gente quer fazer para impactar mesmo, para mostrar o seguinte, vem investir que nós estamos muito atrasados ainda, no sentido, assim, de onde a gente poderia estar. O Brasil tem condições de ter ali... vamos ser ainda pé no chão. Tem condições de ter 20% da população investindo. Tranquilamente, a gente poderia ter 40 milhões de pessoas investindo. Então, a gente tem muito o que caminhar aqui. E aí, assim, qualquer pessoa pode investir nesses fundos? Sim. A diferença existem alguns fundos que são um pouco mais inacessíveis, mas, de maneira geral, inclusive o nosso tem essa função... na sua essência, que é o quê? Existem alguns fundos que para a pessoa investir, ela tem que entender onde ela está entrando. Então, muitas vezes, se você olhar algum fundo e falar assim, nossa, esse fundo é inacessível para mim, muitas vezes é para o seu bem. Porque ele oscila muito, você não vai entender, vai sair na hora errada, vai entrar na hora errada e tal. Agora, fora isso, por exemplo, você falou assim de valor, né, para você entrar. Fundos imobiliários, você tem fundo imobiliário que custa R$10.
E você não, a cota. Você não abre, você não tem custo para poder abrir conta numa corretora. A maioria, só para não correr risco de errar, a maioria das corretoras não cobram corretagem para investir em fundo imobiliário. Então, o que eu estou dizendo você tem R$10, abre conta numa corretora, pode ser a Rico, pode ser a Clear, pode ser a Orma, que é que a gente tem lá, pode ser XP, pode ser BTG, pode ser qualquer uma dessas corretoras. Você vai pegar R$10, vai colocar lá e vai comprar um fundo imobiliário. Você vai conseguir. Então, assim, é para qualquer um mesmo. O Tesouro Direto é 3 vezes mais caro, mínimo. R$30. Pois é. Então, se quiser, se tiver R$30, você pode investir no Tesouro Direto. Eu queria até poder ficar mais tempo com você, Lucas, porque a gente tem tanto... Isso desdobraria em tanta coisa. Eu já se me deixar, vamos lá longe. Minha mente aqui voando. Qual que é o site, o Instagram, para quem quiser saber mais sobre a feira? E deixa aí um minuto aí as suas considerações finais, quiser deixar um recado aí para aquele jovem que está começando agora a empreender, se vale a pena ou não. Enfim, você tem aí um minutinho final para você falar suas considerações. Acho que a grande dificuldade é falar isso só em um minuto. Se passar um pouquinho não tem problema, mas eu preciso... Não, pode deixar. Assim, o site do evento, né, é FIVEX, chama de 5X, né, 5x.com.br. E se quiser entrar no Ciano Investimentos, no plural, cianoinvestimentos.com, nesse caso sem o BR, vai saber da nossa empresa e vai ter o link para o evento também. Perfeito. E usando assim, né, tentar enxugar o máximo possível do minuto, talvez até sem usar o minuto, assim, o que eu tenho a falar para quem quer investir e para quem quer empreender, que é quase que o mesmo discurso, é assim, você tem que se entender e entender o que você quer para você e aí usar isso da melhor maneira possível. Se você quer se aposentar daqui X anos, se você quer uma viagem, se você quer, coloca isso na sua planilha, coloca os custos, vê quanto tempo você vai ter para poder executar aquele plano seu e tenta executar. Se você quer empreender, a mesma coisa. Hoje, eu percebo que empreender é para quem quer empreender. Eu continuo achando que é para todo mundo, mas para todo mundo que quer empreender. Tem muita gente que não quer, é jogado porque vislumbra e acaba se frustrando. Mas se você quer empreender, cara, aí vai longe, procura as associações, me procura, estou 100% à disposição. E eu acho que assim, que eu sou suspeito para falar, porque realmente eu fui picado por isso e acho muito maravilhoso. Mas enfrenta, vai que funciona. Maravilha, obrigado aí a todos que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um Negócio de Valor e a gente conversou aqui com o Lucas Souza, que é da empresa Ciano. E você que está nos acompanhando aí pela rádio, pelo YouTube, um grande abraço e até a próxima. Valeu.